Bom, pessoal, isso aqui é um painel de uma planilha, fazer o cálculo de um painel de distribuição de uma residência, de uma propriedade, aonde na primeira coluna tem o tag do circuito, que você pode trabalhar com circuito 1, circuito 2, ou colocar um tag referenciando o painel, o circuito e assim por diante. A coluna 2 é a localização do circuito, se é banheiro interno, externo, cozinha, lavanderia e assim por diante. A coluna 3 é a descrição do circuito, se é um chuveiro, se é uma tomada de uso específico, se são lâmpadas, tomada de uso geral, máquina de lavar, geladeira e assim por diante. A quantidade desses componentes em cada circuito, seja aqui, né, no banheiro interno tem 2 lâmpadas, mais para fazer a somatória de cargas, né? A potência em watts para cada componente. Essa coluna aqui faz o fator de demanda, que é utilizado para você dimensionar o cabo de alimentação de um painel, ou dimensionar um padrão de energia, e assim por diante. Você pode usar esse fator de demanda, então colocar tudo um aqui, se você não quiser considerar a demanda. Aqui a tensão do circuito, 220, 127 volts para cada circuito. A corrente nominal, calculada, ele realiza esse cálculo. Aqui seria a corrente de proteção. Aí você pode configurar a corrente de proteção 15%, 20% acima da corrente nominal. Aqui você tem a potência em watts, potência total em watts, e aqui a potência em VA, onde você pega a potência em watts, divide pelo fator de potência, você acha a corrente, a potência em VA. Aqui já é relacionado aos disjuntores, onde você pode colocar o disjuntor aqui, a corrente do disjuntor, de proteção do disjuntor, o número de polos dele, né? No caso aqui são 2 polos, porque são 220 volts, né? Tem uma coisa interessante aqui, que se a corrente do disjuntor, vamos supor que você pré-dimensionou o seu disjuntor, vamos supor que você padronizou, tudo 20 amperes inicial. Porém, o cálculo da corrente aqui está dando maior que 20 amperes. Ele vai te gerar um alerta aqui, dizendo para você que você tem que rever a corrente de proteção desse disjuntor, aumentando para poder ele sair esse alerta. Aqui já é o fator de potência, como eu já falei. Essa distribuição aqui é muito interessante porque você tem aqui a corrente separada por fase, tá? Onde você no total aqui você vai ter a soma de todas as correntes aqui por fase. E você pode trabalhar, distribuir melhor isso daqui. Essa distribuição aqui é muito interessante porque, tipo assim, vamos supor que o circuito fosse monofásico. Eu vou ligar só na fase 1. Ele vai trazer a corrente toda para a fase 1 aqui. Se eu for usar ele só na fase 2, vamos supor que eu quero dividir e colocar esse circuito na fase 2. Ele vai jogar para a fase 2. E se for só na fase 3, fase 3. Se for na fase 1 e 2, ele vai dividir para as duas fases. Se for na fase 1 e 3, ele vai distribuir para as duas fases. Se for nas 3 fases, ele vai calcular e vai fazer a distribuição para as 3 fases. No caso aqui, como esse painel, a princípio, é monofásico, eu vou colocar só na fase 1 e 2. Manter na fase 1 e 2. A única carga que eu tenho trifásica seria esse motor aqui. Mandou uma picadeira de cana. Essa aqui é uma propriedade rural. E tem um motor só. Então esse motor não é ligado nesse painel, mas eu estou fazendo um cálculo aqui para calcular a demanda total. Bom, aqui já falei as correntes distribuindo para a fase 1 e 2. Aqui tem uma coisa interessante também, onde você pode dimensionar o seu circuito. Vamos supor, circuito de potência. Você pré-dimensiona para 2,5, conforme a norma. Circuito de iluminação, 1,5, respeitando a norma. E caso a distância que você inserir aqui em metros, ela der uma queda de tensão maior, vamos supor que aqui eu tivesse colocado
2,5. Ele vai gerar um alerta para mim aqui, no cálculo de queda de tensão. Olha, a queda de tensão tá te dando uma bitola maior do que a que você pré-dimensionou. Aí você vai lá e corrige. Tanto que você pode mudar, vamos supor, 45 metros aqui, ó. Ele vai dar 5,7. Você tem que usar um cabo de 6 milímetros. Então é muito interessante essa planilha para isso. Aqui embaixo, ele faz a somatória das correntes por fase e faz a somatória total de potência. Essa somatória aqui já é considerando a potência, essa potência em VA, considerando o fator de demanda. Então ele multiplica isso aqui vezes isso aqui e faz o cálculo de corrente. Então ele já considera a demanda aqui. Então no final aqui você vai ter toda a potência já considerando a demanda que você inseriu lá na frente. O fator de demanda que você inseriu aqui na frente. Então, é muito interessante para você dimensionar, tipo assim, eu quero dimensionar um painel, mas vou considerar a demanda para não superdimensionar o cabo de alimentação. É interessante para isso. E esse cálculo aqui é tudo direcionado para a alimentação do painel. Então, eu tenho quase 27 kVA aqui nesse painel, né? A corrente nominal é 70,25, porque a tensão sendo 220. 3 fases. Se eu colocar 2 fases aqui, a corrente vai recalcular e vai me dar 121 amperes. Então é tudo calculado em cima do que você inserir. Aqui a distância do circuito, vamos supor que o circuito tenha 50 metros. Ele vai calcular, fazer o cálculo da queda de tensão, fazer o cálculo da bitola do cabo. E aqui você determina o material que é composto o cabo. Pode ser cobre, pode ser alumínio. Então ele faz esse cálculo já considerando a queda de tensão, considerando o material também, a resistividade do material. Então é muito interessante isso daqui. Bem, pessoal, é basicamente isso daí.